Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de matemática financeira. Vamos resolver problemas de juros compostos e desconto composto através das tabelas. Tudo ok? Olha só, nesta imagem você está vendo a tabela do fator de valor futuro ou de capitalização, 1 mais i elevado a n. Está aqui o fator 1 mais i elevado a n, que é justamente, né, o fator que é utilizado para o cálculo, né, do juro composto. Tudo ok? Veja que essa tabela nos dá taxa de 1 até 5% e período de 1 a 12 meses. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos lá? Vamos ao nosso primeiro exemplo que vai usar essa tabela. Tá bom? Vamos supor. Exemplo, supondo capital de R$5.000 aplicados a uma taxa de juro composto, tá bom? Juros compostos de 3% ao mês, com um período de capitalização de 4 bimestres. Vamos utilizar, né, capitalização mensal. Vamos determinar no nosso problema o montante composto e os juros compostos. Bom, vamos ver aí. Então, nosso problema é uma aplicação de um capital de R$5.000 com a taxa de 3% ao mês durante 4 bimestres com um período de capitalização mensal. Primeiro passo para resolver nosso problema é que a taxa está em meses, mas o período N está em bimestres. Tem que lembrar que cada bimestre são 2 meses. Então, um período de 4 bimestres corresponde a um período de 8 meses. Então, o primeiro passo é eliminar 4 bimestres e trocar este N para 8 meses. Então, temos a solução do nosso problema é o N não será 4 bimestres e sim 8 meses, com a taxa de 3% ao mês, um capital, né, aplicado de, vamos retornar aqui, né, o capital de R$5.000. Um capital de R$5.000. Bom, utilizando a tabela de matemática financeira, temos que entrar com a taxa de 3% ao mês e período de 8 meses para determinar, né, o fator de capitalização. Bom, vamos retornar aqui a nossa tabela. Então, vamos para a taxa de 3% ao mês, está aí 3%, e período, né, de 8 meses. Bom, se entrarmos, né, na coluna que corresponde a 3% e período de 8 meses, vamos ver que o fator é 1,2668. 1,2668 corresponde ao 1 mais i elevado a n. O que é este 1 mais i elevado a n, tá bom? Olha só, este valor 1,2668 equivale a 1 mais a taxa que é 0,03, elevado a um período 8, tá bom? Este é o resultado para 1,2668. É 1 mais 0,03, que é a taxa de 3%, na forma unitária é 0,03, e o período é de 8 meses, tá bom? Bom, então vamos usar o fator 1,2668. 1,2668. Pôr na tabela 1,2668. Taxa de 3%, período de 8 meses. Então, o montante será igual a capital, 1 mais a taxa elevada ao período. O montante é o capital de 5.000. E este 1 mais i elevado a n já foi encontrado na tabela, que é 1,2668.
Então temos que fazer essa conta. Bom, isto aqui pode ser feito da seguinte forma: montante igual a 5 vezes 1.000, que é o mesmo que 5.000, vezes 1,2668. Este valor 1.000 tem 1, 2, 3 zeros. A vírgula move 1, 2, 3 vezes. Ó. A vírgula vai passar para essa posição, ou seja, o montante será 5 que multiplica 1, 2, 6, 6 e 80. Ou seja, multiplicando 1.000 vezes 1,2668 dá 1.266,80. Agora vai ser multiplicado por 5. Vamos multiplicar esse valor, 1.266,80 vezes 5. 1.266,80 vezes 5 será o nosso montante. Ó. Nada, 5 vezes 8, 40, né? Vai ficar aí ó, os centavos. 5 vezes 6, 34, 34. 5 vezes 6, 30 e 3, 33. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, o montante é igual a R$ 6.334. Vamos conferir, ó. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 6, 34, 34. 5 vezes 6, 30, com 3, né? 33. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Quem é o juro? Juro é montante menos capital. Foi visto isso nas aulas passadas. Juro composto, ó. Montante 6.334, menos os 5.000, que foi o valor do capital aplicado. Então, juros compostos equivalem a 1.000. Vamos colocar aqui em reais, ó, R$ 1.334. Tudo ok? Então, está feito um exemplo, não é, do uso da tabela, mais uma vez, de tabela de matemática financeira para o cálculo de juro composto. Então, se na prova tiver a tabela, então esse é o procedimento que você deve ter. Se não, nós vimos na aula passada como calcular sem a tabela, para expoentes pequenos. Expoente 8 é muito elevado, não é? O cálculo é muito trabalhoso. Bom, vamos a mais um exemplo, né? Utilizando novamente a tabela de matemática financeira, né? Para o fator 1 mais i elevado a n, que é o fator de valor futuro ou de capitalização. Vamos a mais um exemplo. Nosso exemplo de número 2. Mais um exemplo. Vamos supor, né? Supondo-se um capital aplicado no valor de R$ 7.500 para uma taxa de juros anual, de 24% ao ano, com uma capitalização bimestral, olha só. Vamos supor, não é, um período de capitalização de... Não é, vamos pegar aqui, vamos pegar um período, não é, de um ano. Não é, o período de aplicação de um ano, com capitalização bimestral, taxa de 24% ao ano também. Determinar montante composto e determinar os juros compostos. Então, espero, não é, que você aproveite aí essas aulas, não é, de matemática financeira, relembre, não é, toda a parte básica que iniciamos na aula de número 1 da matemática financeira, incluindo a parte de contas, razão, proporção, e aí, não é, a matemática financeira inicia a partir do juros simples, desconto simples, juros compostos e descontos compostos. Então, estamos fazendo exercício, treinando todo esse conteúdo, não é? Bom, vamos partir para a solução do problema. Capital de R$ 7.500, taxa de 24% ao ano, período de um ano, só que a capitalização é bimestral. Bom, gente, primeiro passo, não é, para a solução do nosso problema, já foi visto isso em aulas passadas. Ó. Primeiro é a taxa de 24% ao ano tem que ser dividido por um período de 6 bimestres. Ó. A capitalização é bimestral, 6 bimestres. Bom, um ano tem 6 períodos de 2 meses, são 6 bimestres. Logo, a taxa que a gente vai usar é de 4% ao bimestre.
O período de um ano já foi dito que são 6 bimestres. Então, para entrar na tabela, eu tenho que entrar com o período de taxa de 4% e período de 6 bimestres. Isto aqui vai ser o fator 1 mais i elevado a n que eu procuro. O 1 mais i elevado a n vai ser encontrado em tabela, que corresponde a 1 mais a taxa de 4% é 0,04 elevado ao período de 6. É isto aqui que a gente vai encontrar na tabela, tá bom? Então vamos voltar à nossa tabela e encontrar este 1 mais i elevado a n. Vamos voltar aqui à nossa tabela. Período, a taxa de 4% com o período de 6 bimestres. Então, entrando na linha e na coluna específica, 1,2653. 1,2653 é o valor que nós precisamos para o cálculo. 1,2653. Então, vamos avançar. 1,2653 é este valor que estávamos procurando. Tudo ok? Então, o fator 1,2653 corresponde a 1,04 elevado à sexta potência. Bom, a solução do nosso problema agora fica fácil. 1,2653 é o nosso fator, e temos o montante, que é o capital, vezes este fator, 1 mais i elevado a n. O fator é 1,2653 e o capital é de R$ 7.500. Então, este é o nosso montante, e daí determinamos também os juros. Fazendo o cálculo, 1,2653 vezes 7.500. Bom, a conta vai ser trabalhosa, né? Mas vamos lá. Persistência. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. E 1, 26. 5 vezes 3, 32, 32. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, multiplicamos os 5 vezes todos os valores. O 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5, 35 e 2, 37. 7 vezes 6, 42 e 3, 45. 7 vezes 2, 14 e 4, 18. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, temos, confiram aí os cálculos, né? Estou fazendo aqui sem calculadora, não estou verificando, né? Com calculadora isto aqui, ó. Vamos fazer a nossa conta. Então, aí está. Conte 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas. E o nosso montante é de R$ 9.489,75. Tá bom? Esta diferença entre R$ 9.489,75 e o valor aplicado, que é 7.500, serão os juros. Então, vamos subtrair. Tá? 5, 0 para 7, 7, 0 para 9, 9, 0 para 8, 8, 5 para 14, né? Pega um emprestado aí, né? 5 para 14, 9, ou então faz 7 mais 1, 8 para 9, 1. Então, a diferença é de 1.000, os juros, corresponde a 1.989,75. Tudo ok? Espero que você tenha acompanhado aí mais um cálculo, do juro composto utilizando tabela de matemática financeira. O fator 1 mais i elevado a n tabelado. Bom, gente, vamos para mais exemplos. Tudo ok? Vamos para mais um exemplo aí do uso do fator do valor, fator de valor futuro, ou de capitalização 1 mais i elevado a n. Vamos pegar mais um exemplo aí, tá bom? Vamos ver nosso terceiro exemplo desta aula. Supondo vamos ver agora, um capital no valor de R$ 20.000, uma taxa de, vamos pegar 30% ao semestre, durante um período, vamos pegar um período de
2 quadrimestres com capitalização mensal. Bom, vamos ver aí. Observe, preste atenção. Vamos para, né, a solução do nosso problema, pedindo, né, determinar. Da mesma forma, determinar o montante composto e, né, juros compostos. Tudo ok? A mesma ideia, ó. Capital de R$20.000 com taxa semestral de 30% e o período de 2 quadrimestres. Vamos ver aí a solução disto. Vamos lá. Primeiro passo para a solução do nosso problema é converter tudo para o período de capitalização, que é mês. A nossa taxa de 30% ao semestre, ela tem que ser dividida por 6 meses. Então, temos que a taxa será de 5% ao mês. Essa é a taxa que vai ser usada, que é igual a 0,05, se dividirmos por 100. Bom, o período de capitalização são 2 quadrimestres. Vamos relembrar isso aqui, ó. O período são 2 quadrimestres. Logo, né, 2 quadrimestres equivalem. Cada quadrimestre são 4 meses, então o N vai ser 2 vezes 4 meses, que é igual a 8 meses. Bom, temos que ir para a tabela buscar o fator para o período de 8 meses com taxa de 5% ao mês. O fator 1 mais I elevado a N, que vai ser 1 mais a taxa 0,05, elevado ao período 8. É este o resultado que eu quero da tabela, que vai ser localizado. Vamos ver aí? Então, retornando à nossa tabela do fator 1 mais I elevado a N, ó, temos o período, a taxa de 5% ao mês, com um período, né, de 8 meses, que são 2 quadrimestres, e temos aqui o fator. Está aí o nosso fator. 1,4775. Bom, professor, tenho que usar todas as casas decimais? Sim. Se a tabela dada na prova for essa, tem que usar todas as casas decimais para coincidir o gabarito. 1,4775 é o nosso valor. Então vai ficar 1,4775, que é o valor de tabela, 1,4775. Bom, gente, continuando aí a resolução do nosso problema, vamos lá. Vamos então pegar o montante, que é de R$20.000, lembram? Vamos relembrar, R$20.000, montante não, é o nosso capital, e multiplicar pelo fator, o fator 1,4775. Bom, então, finalizando o nosso problema, o montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevada a N. O montante é de 20.000, que multiplica 1,4775. Então, nosso montante é 2 vezes 10.000, ó, pode separar esses zeros. Esse 10.000 multiplicando 1,4775 move a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. A vírgula vai mover 4 vezes e vai ficar 2 vezes 14.775. Bom, multiplicando, nosso montante será de 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, né? 14 e 1, 15. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Novamente, ó, 4 vezes 2 vezes 4, 8. Né? 8 e 1, 9. Vamos apagar aqui 8 e 1, 9. Né? E 2 vezes 1, 2. Então o resultado é R$29.550. Refazendo aqui a conta, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. 2 vezes 7, 14 e 1, 15 novamente. 2 vezes 4, 8, né? E 1, 9. E 2 vezes 1, 2. 29.550. Bom, vamos
menos o capital do zero. O 50 menos os 20 mil que foi aplicado. Então, o juros foi de R$ 9.550. Bom, e a gente está aí determinado o montante e juros no nosso probleminha, tá certo? Vimos aí 3 exemplos neste bloco até agora de cálculo de juros compostos usando as tabelas de matemática financeira, o fator 1 mais i elevado a n. Tudo ok? Vamos fazer a seguinte observação, né? Preste atenção ao que vai ser exposto a partir de agora. Preste bastante atenção. Olha só. Vamos pegar aqui uma nota. Quando temos um determinado fator, tá bom? Quando temos um determinado fator, 1 mais i elevado a n, tá bom? Este 1 aqui representa o capital. O que passar de 1 representa juros. Tudo certo? Então lembre disso, 1 sempre vai ser o capital. O que passar de 1 é juros. Por exemplo, observe o seguinte fator. Vamos voltar e pegar um determinado fator na tabela, tá bom? Vamos pegar um determinado fator na nossa tabela. Vamos pegar como fator o seguinte exemplo. Vamos apagar isso aqui. Observe o seguinte exemplo. Vamos pegar aqui uma taxa de 5% para o período de 12 meses. O fator é 1,7959. 5% para 12 meses, 1,7959 é o fator. Vamos ver o significado disto, tá bom? Olha só. Vamos lá. 5% vai ser a taxa e 12 meses. Taxa de 5% ao mês, 12 meses. O fator 1 mais i elevado a n, 1,7959. Confira aí a tabela, 1,7959. Bom, o que significa isto? Isto aqui representa 1 mais a taxa de 5% elevado ao período 12. O resultado é 1,7959. Este 1 representa o capital aplicado. E o 0,7959 são os juros. No período de 12 meses, a uma taxa de 5%. Logo, temos que os juros correspondem a 0,7959 ou 79,59% ao ano, porque é o período de 12 meses. Vamos refazer essa ideia. Vamos lá, refazer essa ideia. Então temos 1,7959, refazendo a ideia. Este 1 vai ser o capital. E 79,59 são os juros. Não esqueça disso. Logo, os juros foram de 0,7959, que é o mesmo que 79,59% ao ano, tá certo? Ou seja, uma taxa de 5% ao mês em um ano, tá bom? Se você multiplicar por 12, dá 60% ao ano. Isso aqui se for a juro simples. Mas a juro composto não é 60%. A juro composto é 79,59% ao ano. Tá? Então eu espero que você tenha entendido essa ideia. Sempre que você olhar para um fator na matemática financeira que expressa 1 mais i elevado a n, 1 é o capital e o restante é juros. Tá? Não esqueça disso. Então temos aqui que 5% ao mês em um ano dá 60%. É a taxa proporcional. Mas a taxa equivalente composta não é 60%. É dado pelo fator 1 mais i elevado a n, que é igual a 79,59. Tudo certo? Bom, vamos pegar mais um exemplo disso. Vamos voltar e pegar um outro exemplo dessa ideia. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo.
Preste atenção. Vamos pegar uma taxa agora, né, de 4%, uma taxa de 4% durante 12 meses, que é o período de um ano. O fator é 1,6010. Observe o que significa isto. Preste atenção. Temos que 4% ao mês, né, e 12 meses, que é o período de um ano, teremos o fator 1,6010. O que significa isto? Vamos ver? Isto significa que este 1 aqui é o capital aplicado. E este 0,6010 corresponde a juros. O que passar de 1 é juros. Logo, os juros compostos equivale a 0,6010, ou seja, 60,1 ou 0,10% para um período de 12 meses ou um ano. Logo, 4% ao mês, se você calcular, né, para um período de 12 meses, dará 48. Isso aqui é juros simples, ó. A taxa equivalente simples. Agora, a taxa equivalente composta não é 48. A taxa equivalente composta é dada pelo fator, é 60,10 ao ano, que é juros sobre juros. Tudo ok? Então, né, eu espero que você tenha entendido essa ideia que eu coloquei aqui a partir do nosso exemplo. Entender o que é este fator 1 mais i elevado a n. 1 representa o capital. O que passar de